Afinal, posso crer na Bíblia? E hoje o tema é a preservação da palavra de Deus. Querido Deus, estamos reunidos aqui como igreja. Todos aqui, Senhor, são portadores do Teu Santo Espírito, que nos convence e nos leva a entender coisas espirituais. E somos gratos, Senhor, por estes momentos, porque somos edificados mutuamente. E o Senhor caminha conosco, mais uma milha, mais uma jornada. E vai nos dando esse amparato todo doutrinário que vai nos fazendo ficar maduros, como disse o Pádua. Porque o justo viverá pela fé, de fé em fé. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, abençoa as classes dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E nos conduz, Senhor, nesta jornada, em nome de Jesus. Amém. Melhor lermos, né, o moto, senão depois eles, me puxam a orelha. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Maurício, roda para mim, querido. Eu não gosto desse brinquedinho. Mais um. Obrigado. Eu estou naquela fase igual a do Pádua. Tira óculos, põe óculos. Eu até trago dois, porque dá de eu perder um, aí eu tenho outro. Igreja, não seria crível que Deus tivesse inspirado a sua palavra e também não a tivesse preservado, porque quando nós falamos de inspiração, nós temos que considerar que simultaneamente estão envolvidas três doutrinas: a inspiração, a canonicidade e a preservação. Elas andam juntas. E existe por detrás destas doutrinas um princípio teológico que é basilar, constitui a base do ensinamento. É mais ou menos assim: o que Deus inspirou, Ele também preservou, e também selecionou. Não há qualquer lógica no fato de Deus inspirar os autores, Abraão, Moisés, a escreverem, e registrarem a revelação e não preservar. Não preservar o conteúdo das revelações, fazendo com que esse conteúdo chegasse até nós. Não há lógica se não fosse assim. Assim é consenso que o que Deus inspirou, Ele também preservou e também colecionou ou selecionou. Nós vimos na primeira aula do pastor Ion
A inspiração é o processo que Deus usou para produzir a revelação escrita. Refere-se a uma ação de Deus no momento que os autores escreveram e Deus garantiu o resultado da escrita. Entenderam? Foi Deus intercedendo no registro do produto final, a fim de que o produto final representasse a vontade divina. Mais um, Maurício, por favor. Pastor Ion, ele usou esse texto-chave aí. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Ele disse assim, e Deus também nos coloca agora diante da palavra. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então tudo que está escrito na Bíblia não decorre de um mero pensamento humano. Entretanto, homens considerados separados por Deus, esse é o sentido de santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo conduziu e inspirou homens para registrarem toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e instrução na justiça, a fim de que sejamos habilitados e perfeitamente preparados para a caminhada na vida cristã. É isso. Vocês sabem como isto aconteceu, essa revelação? Deus se revelou ao homem de várias maneiras. Eu vou lembrar rapidamente. A primeira delas foi por meio das coisas que foram criadas. É a revelação geral. Está em Romanos, capítulo 1, verso 21. Ninguém precisa abrir, eu vou ler. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus. Antes, eu estou lendo o 21, é o 20, perdão. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o Dumbra gosta desse termo, claramente, se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quer ver Deus? É só olhar para o céu, terra, para o mar, para os montes, para as nuvens, para a criação do homem, da mulher, para a gestação de uma mulher, para um animal. É a revelação de Deus. Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Isso é espetacular. Não é para crentes só, é para todos. Essa é a revelação geral. Mas também Deus se revelou por meio do seu povo, não é? Deus se revelou para nós por meio de Israel, um povo que foi criado a partir de mulheres estéreis. E Deus constituiu uma nação que está aí até hoje. Hoje de manhã, se abrirmos as páginas do jornal, está Gaza, está Israel, está o Líbano, está tudo ali. Está Jordânia. Por que ele criou esse povo?
para que lhe servisse exclusivamente de modelo para as nações espalhadas pelo mundo, e para que pudesse registrar seus mandamentos e as profecias e todos os escritos. Deus também se revelou por meio de Jesus. No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É a revelação especial de Deus. Cristo Jesus representa a encarnação do próprio Deus, do Verbo, que é a palavra. E a quarta maneira pela qual Deus se revelou foi por meio das Escrituras. Ou seja, por meio do escrito. Portanto, a revelação de Deus está ligada ao registro da verdade. A inspiração recai sobre o registro. Sim, Deus conduziu os homens, não tirou deles as características pessoais de cada um, mas moveu a fazer. E no momento em que registraram, nós temos então o registro inspirado. Por isso que toda a Escritura é divinamente inspirada. E quando falamos que a Escritura é divinamente inspirada, é porque está escrito por Deus que ela é inspirada. É o texto que lemos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, tem a revelação. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus mandou registrar e disse, essa é a verdade. Quer você queira, quer você não queira, Deus registrou e fez desse registro a inscrição da verdade. Dessa forma, a revelação tem a ver com a comunicação da verdade. Qual verdade? Aquela que jamais saberíamos se Deus não tivesse nos falado. Se Deus não tivesse dito que toda a Escritura é divinamente inspirada, jamais saberíamos que ela seria divinamente inspirada. Captaram a ideia? Próximo, Maurício. A canonicidade refere-se agora a uma atividade humana, no reconhecimento da qualidade divina do material registrado. É o momento em que homens são usados por Deus para selecionar o produto final dos registros. E refere-se à escolha dos 66 livros, a formação do cânon, sob a supervisão do Espírito Santo. Mais para frente, teremos uma aula específica sobre isso. Nós falaremos sobre canonicidade, ou seja, como se deu a escolha dos livros inspirados por Deus e qual foi o processo de formação. Pastor Ion mostrou um slide aí das várias aulas que teremos, e uma delas será estudarmos como esses livros se tornaram os 66 livros.
Próximo, querido. A preservação, que é o tema da aula de hoje, não menos importante, mas o mais complexo de todos, diz respeito ao processo usado por Deus para controlar e manter o registro da palavra. Refere-se a uma promessa divina que garantiu a nós que a mensagem chegasse até os dias de hoje, como está aqui nas nossas mãos. Foi Deus preservando a integralidade e durabilidade da palavra. É um pacto que Deus fez com o seu povo. Está aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual juramento confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como o quinhão da vossa herança. Há uma promessa, queridos, divina, no sentido de que a mensagem, ou seja, no sentido de que a palavra de Deus, ela atingisse 1000 gerações. Vale dizer 1000 gerações, é mais ou menos dizer que permanecesse para sempre. Podemos colocar assim. Eu contei, de Adão até hoje passaram 300 gerações. Mas há uma promessa de Deus de que a palavra dele perdurará por 1000 gerações. Logo, a preservação da palavra equivale a um pacto com Deus. No sentido de que a sua palavra dure para sempre. E a Bíblia registra inúmeras passagens afirmando, e nós sabemos disso, e a igreja sabe, que a sua palavra é eterna. É eterna. Põe aí, Maurício. Tem microfone na classe? Então corre. Corre que não vai dar tempo, irmão. Você está devagar. Quem? Quem quer ler? Silvia, bora. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Beleza. Mais uma, Maurício. Passa aí para o próximo. Uma voz bonita. Dona Cleide. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor.
mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Mais uma, Maurício. Eu peguei umas passagens do Antigo Testamento e peguei uma agora do Novo Testamento. Quem vai ler? Vamos embora? Betim. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso. Nós temos uma promessa de Deus de que a sua palavra dura para sempre. E Ele preservou a sua palavra. Basicamente, Ele disse, por 1000 gerações, mas nós sabemos que é para sempre. Tudo passará, menos a palavra. Mas, como Deus preservou a sua palavra? É isso aí, Maurício. Obrigado. Queridos, o tema não é pacificado. É bem conturbado. Muitos dizem que a palavra de Deus se perdeu no tempo, porque os textos originais desapareceram, né? Todo mundo diz, cadê os autógrafos? Não tem, né? Então, quem me garante? Este é o raciocínio simplista de toda a questão. O pessoal diz que em razão desse perecimento, o mundo acadêmico afirma que então o texto bíblico precisa ser reconstruído. Bom, e a gente sabe o que acontece numa reconstrução, né? Você põe o material que você quer. Eu não creio nisso. Pastor Ion não crê nisso. O conselho dessa igreja não crê nisso. E eu arrisco dizer que a Igreja Presbiteriana do Brasil e as demais igrejas reformadas também não creem nisso. Esquece reconstrução da palavra. Por outro lado, diga-se, pois fala, querido. Você vai fazer a reconstrução, você provavelmente tem que demolir, né? Se você for partir para uma reconstrução, você tem razão. Em alguns casos é necessário demolir o alicerce para começar uma nova fundação. E se o fundamento não for Cristo, bom, então vira qualquer coisa. Por outro lado, existem alguns estudiosos, e estes fazem parte de uma corrente majoritária, que entendem que Deus preservou a sua palavra. E ele fez isso utilizando-se das várias cópias que foram produzidas ao longo da história da humanidade. Foram copistas sendo usados por Deus para reproduzir os textos inspirados. Num dos livros que eu li, o autor descreveu esse processo como se fosse um rio. É por isso que eu pus essa foto aí. Um rio. O autor diz assim, imaginem um rio, que na parte da sua nascente, parte lá da nascente, né? E as suas águas vão se avolumando até chegarem na foz, aqui embaixo. Onde o curso das águas finalmente deságua e se transforma num estuário. Normalmente é assim, né? O rio nasce, tem sua nascente, ele segue o curso e termina num delta, que é a foz, e ali é um estuário. Cheio de vida. Dizem que esse foi o processo instituído por Deus.
Deus levantou os escribas para realizarem esse trabalho. E cópias e mais cópias do texto original foram sendo criadas. E foram correndo a história da humanidade como as águas de um rio. E foram se avolumando até chegarem nas nossas mãos. Ou seja, até chegarem à foz do estuário. A mesma água que teve sua origem lá na fonte. É a mesma. Esse método de produzir cópias foi denominado pelos teólogos de textos majoritários. Há, porém, quem diga que esse processo não é confiável. E me refiro aqui à alta crítica textual, acadêmica. É por isso que a questão começa a ficar complexa. Esses críticos surgiram no século XVIII. Dá para sentir o cheiro do século XVIII? É o iluminismo? Darwin, né? É essa época. Nessa época o mundo começa a construir ideias e mais ideias. E nós sabemos por que elas foram construídas. Para combater todo o processo divino de criação. Não é isso? Você é um macaquinho. Aí, a partir de 1800, surgiram vários estudiosos. Pode pôr o próximo, querido? Aí, a alta crítica. Nós temos aí Wellhausen. Julius Wellhausen. Depois tivemos Hurt. Depois tivemos Wiskott. Eu pus aí os livros, porque se você colocar na internet, a Amazon te vende todos eles. Estão vivíssimos. Eles lançaram dúvidas quanto à metodologia das cópias majoritárias. Porque, segundo esse grupo, os textos mais antigos que estavam mais próximos da nascente seriam de melhor qualidade textual. Porém, os que estão mais distantes da nascente podem ter sofrido alguma contaminação no meio do caminho. E aí poderia haver a possibilidade de uma adulteração. E assim as cópias majoritárias, então, não estariam contempladas pela infalibilidade bíblica. Muita celeuma acadêmica está desenrolando e desenrola a partir do século XVIII. Porém, constitui consenso entre os teólogos que todo o acervo majoritário, cópias e mais cópias, milhares de cópias, comprovam que Deus preservou a sua palavra durante o tempo, fazendo-a chegar às nossas mãos nos dias de hoje de uma maneira perfeita, correta e reconhecida. Ok? A igreja reconhece a infalibilidade dos textos majoritários do Antigo e Novo Testamento. Vocês receberam aí um papelzinho? Eu coloquei uma cópia na mão de vocês, porque eu achei que o texto aqui ia ficar pequenininho. Os textos majoritários do Antigo Testamento, ou seja, as cópias do Antigo Testamento são procedentes
da família dos manuscritos hebraicos. Manuscritos que tiveram sua origem na Torá, que é o Pentateuco, nos livros dos profetas, chamados Neviim, e nos demais escritos, chamados de Ketuvim. Estes manuscritos, queridos, eles foram produzidos pelos escribas judeus ao longo de mais de 1000 anos da história do povo de Israel. Escreve, assim diz o Senhor, e foi lá Moisés e mandou escrever, e foi escrito, está aí. Consta que uma versão completa do Antigo Testamento já estava fechada, ou seja, já estava catalogada entre os judeus antes do ano 200 antes de Cristo. Então, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, 200 anos já havia uma seletividade desses livros. Está aqui, era uma lista com 24 livros. Mas, Cassoli, não são 39? São 39. Mas a lista está assim, ó. Os 5 primeiros livros estão ali, formam o Pentateuco. Só que o livro de Samuel era um único livro, hoje são 2. 1ª, 2ª Samuel. O livro dos reis era um único livro, e hoje são 2. 1ª Reis, 2ª Reis. O livro das crônicas era um único livro, e hoje são 2, 1ª e 2ª Crônicas. O livro de Esdras era unificado com o livro de Neemias. Ambos eram um único livro. Hoje temos um livro para Esdras e um livro para Neemias. E quando falamos dos profetas, eles estavam divididos assim: Josué, Juízes, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eram os profetas maiores, os principais, e depois vinha um único livro chamado o livro dos 12. Bom, então se eu fizer a aritmética e começar a incluir 1ª e 2ª, 1ª e 2ª, 1ª e 2ª, e depois colocar um livro para cada profeta, como temos hoje, chegamos a 39. Portanto, 200 anos antes do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o cânon do Antigo Testamento já estava pronto nas mãos dos judeus. Maravilhoso isso, né? Há um consenso de que o Taná, vocês viram que a palavra Taná é um acróstico. É da palavra Taná que nós temos Torá, Nevim, Ketuvim. Eles são maravilhosos, né, em fazerem estes encontros gramaticais, são espetaculares. Há um consenso entre os acadêmicos que o Taná, que é todo o Antigo Testamento judaico, foi inteiramente compilado pelo escriba Esdras. A partir do regresso dos judeus do exílio persa, foi quando o rei Ciro encarregou Esdras de edificar Jerusalém. Aí, põe o próximo, Maurício.
Eu coloquei aqui um gráfico cronológico para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá bom. Beleza. Vocês estão vendo ali o que eu fiz? Aliás, isso está na internet. Nós temos, a partir de Salomão, a divisão do reino, em 2 reinos. E temos todos os profetas. Ali, ó, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Ageu, Zacarias. E do outro lado temos Jonas, Amós, Oséias e a inclusão também de Elias e Eliseu, que estão referendados em Samuel. O que eu quero mostrar para vocês? Que com a divisão do reino, parte do povo, ora ficou lá no exílio assírio, está lá em cima, ó. Foram levados para o exílio. E depois foram levados para o exílio babilônico. E depois foram levados para o exílio persa. Ou seja, quando eles foram levados, os livros, o material gráfico, a escrita, os registros, foram para a mão de outros povos. Porém, Deus levanta aqui o imperador Ciro, no Império Persa, e determina que Esdras, olha ele aqui, ó. Esdras volte para Jerusalém, para reedificar Jerusalém e também reedificar toda a biblioteca judaica. Entenderam? Qual biblioteca? Essa aqui, que já estava pronta. Então eles tinham, todos os livros proféticos tinham. Eles tinham os livros dos reis, então os reis ali. Eles tinham os registros proféticos, e eles tinham também todo aquele acervo de anotações pessoais, que foi se perdendo no tempo do exílio. Aqui tivemos a queda de Jerusalém, do primeiro templo, foi devastado, não sobrou nada. Levaram tudo, Nabucodonosor levou tudo. Mas Deus levanta Ciro e determina a restauração de Judá. Houve um édito do imperador. E Zorobabel vem, reconstrói o templo, e Esdras retorna junto com Neemias para reconstruírem todo o acervo bibliotecário e registrário dos escritos divinos. Essa compilação levou 450 anos. Está vendo aqui? Eles voltam em 457. A partir daí, não houve mais nenhuma profecia. O último profeta a falar, não aparece aqui, mas acho que aparece aqui, foi Malaquias. Ele está aqui, Malaquias está aqui, não apareceu. E nós tivemos um período chamado interbíblico de 400 anos, onde Deus se silenciou. E todos dizem, Deus ficou 400 anos sem conversar com o seu povo? Não.
daí surgiram os essênios, daí surgiram os fariseus, daí surgiram as sinagogas, daí foram surgindo os tempos de estudo, de reflexão e preparação para a profecia de Malaquias, que falava sobre a vinda do Messias. Deus foi preparando o seu povo a ponto de 200 anos antes de Cristo, eles terem todo o acervo reconstruído. Que legal! Eu, quando estudo, fico olhando e digo, entendi, Deus. Valeu. Põe o próximo, querido. Aqui. A compilação dos livros judaicos levou 450 anos. E durou até o momento em que o Império Persa cai e o Império Macedônio assume com com Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, quando assume, ele olha para esse povo judeu e diz, nossa, eles têm muitos livros. O que eles estão? O que dizem esses livros? Vamos mandar traduzir tudo. Consta que depois da morte do rei Alexandre o Grande, e isso se deu em 323 a.C., o seu império foi dividido e partilhado entre 4 generais. Os Seleucidas ficaram com a Pérsia. Antígono ficou com a Macedônia. Antália ficou com a Turquia. E Ptolomeu ficou com o Egito. E Ptolomeu, que se tornou, depois da partilha, um faraó, ele é mencionado, ele e a dinastia, até Cleópatra, 37 a.C. Nossa, eles duraram 300 anos na dinastia faraônica. Eles mandaram traduzir os textos judaicos para o grego. Eles fizeram isso na cidade de Alexandria. E lá na cidade de Alexandria, Ptolomeu mandou traduzir todos os livros para o grego. Ptolomeu escolheu 72 tradutores, sábios da língua grega e hebraica. 6 sábios de cada tribo de Israel. Quantas tribos? 12. Vezes 6, 72. Estes 72 sábios tiveram 70 dias para traduzirem o Pentateuco. E traduziram. E essa tradução recebeu o nome na versão grega de Septuaginta. Portanto, o Antigo Testamento judaico vai ser traduzido para o grego a partir do século III a.C. Muitos não sabem, eles dizem, eles traduziram tudo em 70 dias. Não, eles levaram 300 anos para traduzir. A Septuaginta foi traduzida entre os séculos 3, 2 e 1 antes de Cristo. Foram traduzidas mais ou menos assim, primeiro a Torá, depois os profetas, depois os escritos. Estão entendendo? E o que houve? Esses manuscritos, eles estavam todos na versão Abjad. Aleph Beit.
segundo o alfabeto judaico, todinho em uncial maiúsculo, porque o cursivo só vai ser introduzido no século XIX depois de Cristo. Marcos, por que você está contando isso? Porque o último slide dessa aula são os achados do Mar Morto. E quando você vai ver o que encontraram nas cavernas, você vai ver que os textos estavam em uncial do século III antes de Cristo. E isso é espetacular, porque mostra para nós que em 1947, quando foram descobertos os acervos de Qumran, o que estavam dentro das cavernas eram os textos da Septuaginta, dos séculos 3, 2 e 1 antes de Cristo, e eles mostram que o que está nas nossas mãos é o mesmo texto do século III antes de Cristo, é Deus preservando a sua palavra para nós, sem erros. Uau! De todos os textos da Septuaginta, somente Esdras e Daniel e uma fração de Jeremias estavam no aramaico. Os demais, todos estavam no hebraico antigo. A Septuaginta, então, tornou-se a base das cópias majoritárias do Antigo Testamento. E também serviu de base para as diversas traduções da Bíblia. Depois da Septuaginta, nós tivemos a Peshitta, que quer dizer para você, está no persa, é para você, o homem comum. Houve uma versão que então está no siríaco, está em sírio, e a partir do século II começaram a vir os textos latinos. A Vulgata só vai aparecer aqui no século IV, depois de Cristo. Antes tivemos cópias chamadas de códex, vaticanos, sinaíticos, alexandrinos e os livros de Efrem, que estão todos guardados na biblioteca do Vaticano, na Britânica e na Biblioteca de Paris. Estes códex ainda existem, não inteiros, mas fragmentados. Somente no século IV houve a Vulgata Edition, a edição da Vulgata em 390, escrita e traduzida por São Jerônimo. Ela é a base dos textos que chegam às nossas mãos. Deixa eu ver um negócio aqui. Este não é aqui, é aqui. Diga. Maiúsculas. Maiúsculas. Sim, o uncial é a base do texto judaico. São aquelas letras que nós conhecemos, que são todas quadráticas, são todas do mesmo tamanho. E elas não têm os sinais maçoréticos, tá? Letra de forma, né? É a letra maiúscula. Só que maiúscula. Só o alfabeto maiúsculo, isto. E é isso. outra coisa também, Marcos, nessa época aí, então, que a gente vê de todas essas traduções, elas eram restritas àquelas pessoas, né, que cuidavam desses livros, não é isso? Na verdade, nós estamos falando aí de um trabalho bem reservado,
nós vamos ver que elas só começaram a ser traduzidas para o latim a partir do século IV. Ok? O que eu fiz aqui? Olha só. São Jerônimo e Santa Paula de Roma fizeram as compilações dos textos da Vulgata. E a Vulgata, diferentemente de todos os outros códex, não partiu da Septuaginta. A Igreja Católica pegou os textos judeus e hebraicos e traduziu diretamente esses textos para o latim. Enquanto as outras versões partiram da Septuaginta grega, que era a língua franca na época, para começarem a aperfeiçoar suas cópias. Entenderam? Ok. Só para você ter uma ideia, esse processo de reconhecimento da Vulgata só foi reconhecido pela Igreja Católica no ano de 1545, no Concílio de Trento. Quantos anos passou? 1100 anos para reconhecerem os textos. A Vulgata, põe o próximo, querido. Os códex latinos, que começaram a ser publicados, confeccionados no século II, se tornaram na Vulgata entre o século IV e V, e só houve uma revisão da Vulgata, que foi no século VIII. No século VIII, nós tivemos a versão chamada Amiatinos. Amiatinos porque refere-se ao Monte Amiata, na Itália. É uma versão que foi feita especialmente para o Papa Gregório, e durante a viagem o texto se perdeu, e se perdeu no Monte Amiata, e essa versão passou a se chamar de Codex Amiatino por causa desse evento que aconteceu. Somente a partir do século XIII é que a Vulgata, ela na verdade se torna o cânone oficial da Igreja Católica, que foi traduzido pela imprensa de Gutenberg, que é o primeiro livro que é traduzido pela Igreja em 1455, na sua versão de 73 livros. Então, Cassoli, eles têm uma versão diferenciada da nossa, porque a nossa só tem 66. Queridos, eles têm uma versão onde eles consideram 7 livros denominados pelo mundo acadêmico de apócrifos. E apócrifo não quer dizer falso. Apócrifo quer dizer textos que não contêm basicamente a cristologia e nem alguns mandamentos de Moisés. Ponto. Só isso. Porém, muitos sabem, eu fiz seminário e eu estudei os 7 livros apócrifos. Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Sirácida, Sabedoria de Siraque e Baruque. Eu li os livros, são maravilhosos. Não tem nada de errado, só que não tem a cristologia. Fala da guerra dos Macabeus, fala de Judite, fala da sabedoria de Ben-Siraque, e você vai ver que são homens muito bons, muito judeus, homens corretos, homens idôneos, porém a igreja incluiu estes livros, e não significa dizer que são falsos. É que o cânon da igreja protestante simplesmente não adotou esses livros. Diga, querido. Oi. Marcos. Oi. Então,
Como eu já tive na minha vida a experiência de um católico vir falar sobre esses livros para mim, eu respondi que seriam os livros que não foram inspirados por Deus, certo? Então, quando você vai para a alta crítica textual, a Igreja Católica diz que são. Porém, a nossa Igreja Protestante diz que não. Porém, se você ler os livros, eu te diria, não tem nada de anormal. São livros que você tem uma leitura, são livros históricos, são romances e etc. E falam de pessoas idôneas e tudo mais, só que estão fora do conceito, né? Do conceito da alta crítica, de achar que deveria ou não deveria ter sido incluído nos cânones, ok? Ok. Dentro da alta crítica, nós vamos achar algum conteúdo que possa ser dito da seguinte maneira: isso daqui não pode ser colocado porque foge ao escopo da formação do cânone. Porém, estão incluídos lá, e eu te diria, na minha visão, que não implicam em absolutamente nada de demérito na minha conceituação. Ô Marcos, só que eu sei que pelo menos um dos livros, o autor pede perdão se alguma falha há. E isso já comprova, então, que ele não é inspirado por Deus. Posso dizer para vocês que alguns livros que estão no nosso cânone também foram considerados apócrifos. E estão no cânone. Levaram anos e anos e mais anos para serem incluídos. No fim, chegaram à conclusão que podiam ser incluídos normalmente. Tiago é uma das epístolas que demorou 200 anos para ser incluída no cânon. Porque é pelas obras ou é pela fé? Aí essa discussão foi andando. É pelas obras ou é pela fé? E aí foi andando e foi andando. Porém foi incluído, ok? Vocês percebem, pode pôr o próximo, querida. Mais um. Vocês percebem que é todo um trabalho arqueológico, é todo um trabalho de tradução, é todo um trabalho metodológico, bastante complexo de ser feito, para chegarem à conclusão. Haja vista que só no Concílio de Trento, 1453, foram incluídos oficialmente no cânone da Igreja Católica. Levou muito tempo. Eu vou finalizar aqui, porque não vai dar, vocês já perceberam. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, que parece ser mais fácil, é mais complexo. Muito complexo. Mas na época de Cristo já tínhamos os escribas, na época de Cristo nós já tínhamos as cartas e nós temos que ver que o Novo Testamento, ele é codificado a partir de textos bizantinos. Por que bizantino? Então, depois que Jerusalém foi derrubada e devastada no ano 70, o que houve? Houve um êxodo judaico. Tiveram que fugir, irmãos. E fugiram. E muitos dizem que os textos escritos naquela época, pelos apóstolos, os evangelhos, eles foram levados para fora de Jerusalém, para Antioquia. E após a destruição de Jerusalém, houve uma perseguição desenfreada. E essa perseguição durou 3 séculos. Nós não temos ideia do que foi isso. Depois
da destruição de Jerusalém tivemos como imperadores Nero, Calígula, Vespasiano, Diocleciano. Sabe o que esses caras faziam? Matavam. Logo, por força de toda essa opressão, os textos ficaram dispersos. E ninguém se aventurava a dizer, eu sou cristão. Teve a queda de Roma, o Império Romano do Oriente, Bizâncio, com a fundação de Constantinopla, e somente no ano 380, sob o Império de Teodósio, é que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Por isso que nós temos um vácuo entre o século I e o século IX. Durante o Império Bizantino, que vai até o ano de 1400 e pouco, estas cópias foram sendo produzidas durante o Império Bizantino. E sabe onde foram produzidas? Ali, na Basileia, na Suíça, bem longe do problema do que surgiu ali com a derrocada do Império Romano e a ascensão do Império Bizantino. Portanto, a maioria dos códices são dos textos bizantinos e feitos na Basileia, em Augsburgo, que é na Alemanha, e assim sucessivamente. Portanto, o Novo Testamento tem como base textual 8 códex que foram tirados do Império Bizantino. Ou seja, põe o próximo, querido, e vamos encerrar. A Vulgata, que desde o início foi latina, ela só é contrariada com a Reforma Protestante de 1517. É somente em 1517 que Erasmo de Roterdã confecciona uma Bíblia fundamentada exclusivamente nos textos da Septuaginta dos séculos 3, 2 e 1 antes de Cristo, e foi a partir deste momento que a Bíblia da Vulgata católica pôde ser contrariada, e é quando surge a Reforma Protestante. A Bíblia de Lutero, traduzida para o alemão, só foi feita em 1534, e essa sim partiu da Vulgata. Porém, as outras versões que foram lançadas na época, a Reina Valera, em espanhol, partiu da Septuaginta. A Bíblia de Genebra, que foi editada em inglês, partiu da Septuaginta. A Bíblia King James foi editada em inglês, partiu da Septuaginta. E João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que nós temos aqui, ela parte dos textos em latim, que tem essa origem: Reina Valera, Bíblia de Genebra e Bíblia King James, baseadas na Septuaginta. Ok? Eu vou encerrar. Passou a hora, não vai dar para seguir. Fica para uma nova aula. Quem sabe a gente encaixa na formação da canonicidade o que faltou falar sobre escribas e o que faltou falar dos achados de Qumran. Que Deus abençoe.